Então, estamos dando início a mais uma aula, né? Mais um estudo bíblico em Apocalipse. Temos aí caminhado com uma sequência, né? Bem dinâmico, né? Depois também nós terminamos aí por um tempo de perguntas e respostas. Aqueles que nos acompanham também por YouTube podem entrar em contato diretamente lá, né? Ou até mesmo pelos comentários, né? Hoje nós vamos dar sequência à carta à igreja em Pérgamo, né? Então nós vamos ler hoje Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 12 a 17, né? Então o texto diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia, né, contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós vamos hoje falar sobre a carta, né? A igreja em Pérgamo, diferente, né, das outras igrejas que vimos ali. Nós vemos um contexto talvez um pouco parecido, né, com o anterior, porém nós vemos ele cedendo, né, em alguma medida. Então, Pérgamo, né, de maneira geral, nós podemos talvez dizer assim, né? Pérgamo, ela tinha uma doutrina, né, boa, ela tinha em alguma medida ali um entendimento correto, porém, ao mesmo tempo, nós vemos que também é uma igreja que acaba não vivendo de forma prática, né? Isso. Então é uma igreja que ela, por vezes, acaba sendo como que... Deixa eu só arrumar aqui um negócio. Ela acaba como que sendo uma igreja boa, né, no sentido teológico, às vezes permanece ali, só que ela tem problemas internos, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus elogia, como nós vemos aqui no texto, ele também faz sérias exortações, né? E num contexto de dentro da igreja. Então, ele, ao mesmo tempo, entende que ela permanece fiel, em alguma medida, né, doutrinariamente, mas que sorrateiramente acabam entrando ali falsas doutrinas, falsos ensinos, mesmo que de maneira sutil, né, sorrateira, e isso vem acabando ali com a igreja em Pérgamo. Então nós vamos primeiro trabalhar um pouco do contexto, né, e a gente vai ver que o contexto aqui em Pérgamo vai ser um pouco mais extenso, mas para entender o porquê que ele coloca aqui onde está o trono de Satanás. E ao terminar o contexto, eu creio que vai ficar quase que autoexplicativo, né? O porquê das pressões que eles recebiam, né? Para que a gente entenda qual é esse sentido aí do trono de Satanás, né? E mesmo assim, eles conservando o nome, não negando a fé. Então vamos lá, irmãos. Um panorama histórico, né, e cultural de Pérgamo. Pérgamo ficava aí cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna, que é a atual cidade de Bérgamo, né, na Turquia. Cidade da província romana da Ásia, desde 133 a.C., antes de Éfeso, né? Situava-se num monte elevado com acrópole de quase 300 metros visível à distância, e embora não fosse portuária, né, que a gente vê várias cidades portuárias, né, que tinham um acesso grande, que tinham uma movimentação grande, era uma cidade influente e intelectual, que eu acho que esse é o ponto talvez mais gritante ali, né? Nós vamos até ver ali que Pérgamo, você já
liga aí pergaminho na sua cabeça, né? A gente vai ver qual o sentido de uma coisa com outra, né? Eu vou explicar isso aqui no final. Cultural também era uma pressão cultural em que a igreja recebia, né? Política e religiosa. Então, se você analisar aí essa questão de pensamento, cultura, política, religião, são as pressões, né, que acabam ali atingindo a igreja em Pérgamo. George Led, né, Pérgamo diz, né, comenta, Pérgamo era o centro do governo romano na Ásia e também o maior centro de adoração pagã e culto ao imperador. Então imagina ser cristão em Pérgamo, né? Nesse contexto aqui, onde se você não fizesse isso, com certeza você seria perseguido, né? Receberia aí várias pressões, perderia alguns privilégios, perderia várias coisas, né? E aí a gente vê o último contexto que nós vimos, né? A igreja que era pobre, mas vista como rica por Jesus. Aqui eles poderiam talvez ter essa mesma fidelidade, mas a gente vai ver aqui que Pérgamo cede um pouco mais e por isso deixa aos poucos, né, entrar falsas doutrinas em meio à igreja. A idolatria e o sincretismo, né? Sincretismo é aquela famosa mistura religiosa, né? Onde você de repente começa em alguns contextos, eu sempre vejo sincretismo, eu lembro de benzedor, né? Não sei se os irmãos vão entender, porque quando você vai no benzedor, ele apela para tudo quanto é santo e apela para tudo quanto é coisa para fazer. Então, para ele, independente de quem seja, alguém que ajude ali, ele vai interceder, vai pedir intercessão, vai pedir algum tipo de cura, né? Então, o sincretismo religioso é essa mistura, irmãos. Ao mesmo tempo que você vê ali um santo, você vê lá um Allan Kardec junto, você vê aquela mistura. Vai acontecendo e aí tudo é Deus e vai misturando aí. Isso, infelizmente, né? Ele vai acontecendo também no nosso contexto evangélico, né? Infelizmente. Então, a idolatria e o sincretismo em Pérgamo, né? Para ver como não é algo novo. O templo de Zeus, né? Zeus o Salvador, um enorme altar construído no século II sobre a Acrópole, né? Da qual nós falamos aqui da cidade, em forma de trono com colunas e esculturas que representavam batalhas míticas. Talvez aí a referência lá de trono de Satanás. Isso aqui pode ser uma das referências, né? Esse altar foi levado a Berlim no século XIX e é exibido hoje no Museu de Pérgamo. Muitos estudiosos entendem esse altar como o trono de Satanás. Por isso que eu acabei colocando ali, né, pela forma de culto idolátrico que promovia. Vamos seguir aqui, irmãos. O culto a Asclépio. Aqui Asclépio você pode ler também Esculápio. Talvez Esculápio seja o termo que você já deve ter ouvido, né? E Esculápio é o famoso deus da cura, ou Asclépio, né? Como você pesquisar aí, você achar os dois nomes, né? Representado por uma serpente enrolada em um bastão. Se você olhar hoje, né, nos jalecos aí de medicina, você vai encontrar o mesmo simbolismo, né? O templo de Asclépio, ou Esculápio, né, como falei, em Pérgamo era famoso como um centro de cura, atraindo doentes de todo o mundo romano. Muitos veem aqui outra possível referência ao trono de Satanás. Então perceba que é um misto, né? Por causa da imagem da serpente e da prática de cura mística e idolátrica. Práticas incluíam dormir no templo, esperando revelações e até deixando as serpentes circularem sobre os corpos dos enfermos, né? A ideia ali da tradição é que a pessoa dormia lá, então as serpentes iam passando. Se uma serpente passasse por cima ali do corpo e não picasse, o que acontecia? Eles diziam que essa pessoa era curada, né? Então, para ver o misticismo, né? A mistura, a idolatria, né? Absurda. E eu falo, irmão, se a gente organizar bem direitinho e trazer para os nossos dias, irmãos, tem muito disso em nossos dias, né? A gente só dá outro nome e talvez não usa serpentes, né? Mas o pessoal começa a usar uma série de coisas aí que a gente vai entender também, entrando no contexto da igreja aos poucos, utilizando de meios e coisas para que possam ver também aí, né, revelações ou até mesmo prometer curas, né? O centro intelectual, né? E a gente vai ver que é um conhecimento sem temor de Deus. Pérgamo abrigava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, com cerca de 200 mil volumes, né? Alguns em pergaminho, que teriam sido inventados ali, a gente vai ver aqui depois. Era rival da biblioteca de Alexandria, no Egito, né? E
o ambiente intelectual favorecia o sincretismo e o relativismo religioso, né? Às vezes a gente tem a falsa ideia, né, que o conhecimento, né, o pessoal fala, o conhecimento liberta e tal. É importante, irmãos, mas um conhecimento sem temor de Deus, sem Cristo, sem o entendimento correto, a gente vai ver que ele é extremamente prejudicial, vai levar a um sincretismo e a um relativismo, né, onde tudo é Deus, o seu Deus pode continuar, eu respeito a sua religião, você deve respeitar a minha, e aí não se fala mais o que é algo relevante para nós no contexto cristão, né? Em verdades absolutas, né? O cristianismo para nós é uma verdade absoluta, né? E hoje em dia, vamos pegar aqui o nosso contexto intelectual, vai numa universidade aí, fala que o cristianismo é uma verdade absoluta e espera, depois você me conta aí o que você vai receber. Você não vai receber elogios, pelo contrário, né? Você vai estar recebendo aí cada vez mais pancadas aí culturais, porque você é um intolerante, porque você não sabe discernir as coisas, porque lhe falta intelectualidade, né? Então nós, nesse sentido, né, quando você não é sincrético, quando você não é relativista, você é visto como ignorante, né? Ou você é visto como Caxias, você é visto como fundamentalista, né? Então, hoje em dia não se fala mais sobre a única verdade, né, absoluta. George Led vai comentar, né? A cultura de Pérgamo era marcada por um humanismo religioso, erudição misturada com idolatria. Eu acho que eu coloquei aqui o comentário, coloquei, ó, Plínio, o Velho, em sua obra História Natural, século I, afirma que o rei Eumênides II de Pérgamo desejava ampliar sua biblioteca e rivalizar com a famosa biblioteca de Alexandria, né? E no Egito. Isso levou os egípcios a proibirem a exportação de papiro para Pérgamo. Ou seja, se não tem papiro, eles não vão escrever. Então, deixa eles lá. Aí, o resultado disso, os eruditos de Pérgamo desenvolveram uma nova técnica de escrita usando pele de animal mais resistente e reutilizável, o que chamamos hoje de pergaminho, né? Que depois ficou até mais conhecida, né, do que o próprio papiro, inclusive mais utilizada, né? Daí o nome pergaminho, né? Por isso a ideia de Pérgamo, pergaminho, né? Para a gente associar. E por causa disso, né, nós vemos que eles se gabavam, né, nesse sentido da sua intelectualidade, né, do seu conhecimento, né. Então a gente vê mais uma vez, né, que conhecimento sem Cristo, sem a verdade do Evangelho, é apenas um conhecimento vão. Depois de Éfeso, né, aqui já para nossa introdução, que era ortodoxa, mas não tinha amor, né? Jesus fala para ela voltar ao primeiro amor. Esmirna, como nós vimos, né? Apesar da pobreza, apesar da perseguição, das dificuldades e das pressões, permaneceu fiel, não recebe ali, né, nenhum tipo de queixa, digamos assim, da parte de Cristo, né? É simplesmente elogiada e por permanecer fiel. Pérgamo nos apresenta uma realidade diferente. Era a capital da província romana da Ásia, um centro de cultura, educação e, crucialmente, de intensa adoração pagã ao imperador. Então, as pressões vindo sobre a igreja. Era onde Satanás tem o seu trono, isso reconhecido pelo próprio Cristo, quando ele vai falar, né, para João escrever isso para a igreja. Um lugar de grande pressão espiritual e compromisso. A carta a Pérgamo revela os perigos da complacência com a heresia e a imoralidade, que é o que a gente vai ver aqui, dentro da própria igreja, mesmo em face da perseguição. Então, por isso esse misto, né, digamos assim, de elogio, mas ao mesmo tempo de exortação. Enquanto uns permaneciam fiéis, outros deixavam essas doutrinas entrarem ali no meio da igreja. E aí, vamos para os nossos versículos, irmãos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se der uma diferencinha aí de tradução para a sua Bíblia, irmãos, não tenha problema. É só a questão de tradução ou alguma diferencinha ali. Mas tem o mesmo sentido. A carta é para o anjo da igreja, como nós já vimos aqui, o mensageiro, o líder, o responsável por comunicar a mensagem de Cristo à congregação local, né? Nós até podemos resumir aqui como o pastor da igreja, né? O remetente, a gente vê a autoidentificação de Cristo, como ele vem fazendo ali nas cartas, né? E ele dá uma característica, né? Ali para a igreja. Cristo se apresenta com um atributo específico tirado da visão de Apocalipse 1,16. E ele vem algumas vezes repetindo isso. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E essa espada
é a palavra de Deus em sua eficácia e autoridade, que é justamente o que vai combater as heresias que estavam tentando entrar ali em Pérgamo. Não é uma espada militar, né, para a guerra física, mas uma espada espiritual que sai da boca do próprio Cristo. Simboliza aqui o poder da palavra de Cristo para discernir, julgar, assim como nós vamos ver no final, né, que essa espada também traz sentido de julgamento para aqueles que se deixam levar pelas heresias e executar a vontade divina. A escolha dessa autoidentificação, particularmente significativa para Pérgamo, é um aviso de que, embora a igreja viva em um local de perigo e compromisso, Cristo tem a palavra final para julgamento e purificação mesmo dentro da igreja. Então perceba, irmãos, que a ideia de fidelidade e permanecer fiel, né? Ela não é no sentido de não, estamos aqui ainda como igreja. O que vai dizer que a igreja é e permanece fiel é essa pureza do evangelho sendo pregada e sendo vivida dentro da congregação. Então não adianta, né, você desenvolver e falar que a igreja está sendo fiel porque a pregação tão somente do evangelho está sendo pregada. Porém, quando você olha para a igreja, de repente a igreja está ali vivendo imoralidades, né? Pode ser elas sexuais, imoralidades, pessoas injustas, pessoas que não vivem uma vida cristã de fato. Então, nesse sentido, a pregação do evangelho pode estar ali, nesse sentido de fidelidade daquele que está pregando. Agora, essa pregação não sendo vivida, aí é um problema, que é basicamente o que acontece aqui com a igreja em Pérgamo, né? Ela vai permanecer fiel, né, em algum sentido, porém, dentro da igreja, é como se Cristo olhasse dentro da igreja, mas que fidelidade é essa, né? A palavra pode estar aí, mas a vida de vocês não condiz com essa palavra que está sendo pregada, né? E aí, conheço o lugar em que habitas, né? Onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome, né? Aqui o elogio. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós vemos aqui, né, conheço o lugar em que habitas, assim como nós já vimos as outras igrejas. Cristo escreve com conhecimento íntimo, ele sabe o lugar, ele sabe o contexto histórico, ele sabe o contexto cultural, ele sabe o contexto intelectual. Então, irmãos, isso aqui não é só para Pérgamo, isso aqui também serve para nós. Às vezes a gente fica pensando, poxa, será que Cristo está preocupado com uma igreja presbiteriana lá em Ponta Grossa? Meus irmãos, ele está, ele sabe e ele sabe o contexto em que você está vivendo. Ele sabe as pressões culturais das quais vivemos aqui no nosso contexto de cidade, de país. Então, nada foge aos olhos de Deus. Então, a gente querer justificar, né, de repente, mas é uma pressão ali que eu recebi no meu trabalho. Meu irmão, olha para Pérgamo, olha as pressões, olha Éfeso, olha a igreja de Esmirna, olha as igrejas que também recebiam em alguma medida as mesmas pressões culturais, intelectuais, porém, nós vamos ver, né, como algumas igrejas ali permanecem, é isso que ele coloca aqui também no começo aqui para Pérgamo. Pérgamo era um centro proeminente do culto ao imperador, né, o primeiro templo provincial foi construído lá, e dos cultos pagãos, como o de Asclépio ou Esculápio, né, como já tratei aqui, o deus serpente da medicina, inclusive hoje ainda nos jalecos, né, cujo santuário era famoso. O trono de Satanás pode referir-se a uma dessas manifestações de paganismo, né, e da oposição ao evangelho ou mesmo a um trono físico que dominava a cidade. Então perceba, Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus sabe que lá tinha esse tipo de situação. Então não é do desconhecimento de Cristo aquilo que nós passamos como igreja ou passamos como cristãos, inclusive nos dias de hoje. Deixa eu só seguir aqui. E que conservas meu nome e não negaste a minha fé, né? Apesar de viver em um ambiente tão hostil, aqui a igreja de Pérgamo era elogiada por sua fidelidade fundamental. Eles conservavam o nome de Cristo, né? Mantinham sua identidade cristã e não negavam a fé. Permaneciam leais à doutrina essencial do evangelho, mesmo sob intensa pressão. Então perceba esse misto. Ao mesmo tempo que ele elogia nesse sentido, olha, vocês ainda se denominam uma igreja cristã, mesmo em meio ao paganismo, mesmo em meio à idolatria, e uma idolatria, né, muito grande, uma pressão muito grande. A região era conhecida por aquele contexto. E aí ainda permanecia fiel ali uma igreja cristã, reconhecida como cristã e pregando ali o evangelho, né? A fidelidade da igreja é destacada pelo martírio de Antipas, né? Aqui pouco se sabe, irmãos,
de quem era Antipas, né? Tem uma tradição ali, quando você vai olhar nos pais da igreja, de que Antipas foi morto dentro de um boi de bronze, né? Tem até algumas fotos ali que colocam. Então, nesse boi de bronze, ele foi esquentado ali dentro, né? Então, basicamente, ele foi cozinhado ali, irmãos, dentro de um boi de bronze, né? Então, é nesse sentido que a tradição vai tratar, né? Mas tem poucas informações aí, propriamente, de Antipas. É chamado de minha testemunha. Nós vemos ali que mártir, né? Mártires traz essa ideia de testemunha, né? E martírio também é justamente aquele que é testemunha, né? Ou seja, ele é tão testemunha que ele mantém o seu testemunho, inclusive na morte, né? E meu fiel, ele foi morto em Pérgamo, o que demonstra a severidade da perseguição e a realidade do domínio de Satanás na cidade. A memória de Antipas serve como um testemunho poderoso da fidelidade até o fim e como incentivo para os demais crentes. Led enfatizaria, né, que a fidelidade é recompensada mesmo que custe a vida e que Cristo tem o controle, inclusive, sobre o martírio. Então perceba, irmãos, assim como nós vemos anteriormente que Cristo sabe o lugar, né, onde essa igreja estava, as pressões onde essa igreja, que essa igreja enfrentava, e Jesus sabe o nome. Olha que às vezes passa despercebido, né? Porque quem escreve isso aqui, irmãos, é João, mas quem está falando com ele é Cristo. Conheço o lugar em que habitas, eu sei exatamente o que vocês passam, que é o trono de Satanás e tudo mais. E aí ele coloca, e não negasse a minha fé ainda nos dias de Antipas. Ele cita o nome daquele que permaneceu fiel e fiel até a morte. Então, irmãos, isso aqui deve nos fazer aqui encher de entendimento, de olhar para a fé e olhar para Cristo de uma maneira muito maior. Cristo sabe onde você está e Cristo conhece você pelo nome. Ele sabe quem é você, ele sabe as pressões que você tem enfrentado e por mais que as outras pessoas talvez não valorizem isso ou não, ninguém vai dizer para você, olha como você é crente, olha como você é fiel à palavra. Cristo, ele permanece fiel. Então nós precisamos, né, olhar atentos para aquilo que Cristo é. Sabe onde você está e sabe aquilo que você tem enfrentado. Tenho todavia, e aí, irmãos, todavia, né? Aqui começam as coisas ficarem ruins, né? Tenho todavia contra ti algumas coisas, né? Então, apesar de louvável perseverança externa, a igreja de Pérgamo tinha esse problema interno, que é o que eu acabei de construir aqui com os irmãos. O compromisso com o erro e a imoralidade. A crítica não é por falta de amor, como em Éfeso, voltem lá ao primeiro amor, mas por tolerar doutrinas e práticas corruptas dentro do seu próprio corpo. Então o problema de Pérgamo não era externo, as pressões estavam ali, estavam tentando atingi-los, mas pasmem, irmãos, uma igreja que estava ali reconhecida como cristã, mas com sérios problemas internos, né? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão, uma alusão ao relato de Números 22, 25 e 31, 16. Balaão, não podendo amaldiçoar Israel, eu até resumi aqui, irmãos, eu vou colocar aqui do meu resumo, que aqui eu coloquei pequeno, né? Porque senão ia ficar muito extenso. Mas a ideia aqui de Balaão, ele está direcionando justamente para a liderança e nicolaítas, o povo que seguia, né, aquele tipo de doutrina, porque ambas as doutrinas acabam sendo correlatas, né? Então, Balaque era líder, era o rei, né, de Moabe, e contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E a gente vê lá que por mais que ele tentasse amaldiçoar, ele ia lá e abençoava Israel, né? E isso não conseguia acontecer, e Balaão ali vendido, né, porque o seu ídolo era o dinheiro, né, então Balaque vai lá, tenta comprar Balaão, e aí ele coloca, né, por não conseguir amaldiçoar Israel, ele vai dar um conselho para Balaque. Qual era o conselho que ele vai dar para Balaque? Para ele induzir donzelas sedutoras no meio de Israel, para aos poucos os homens forem se misturando, né, os israelitas forem se misturando, e aí aos poucos a sexualidade ilícita entrando e o pecado entrando, os costumes dos outros povos entrando em meio a Israel. Qual é o exemplo que ele está dando aqui? É a sutileza com que o pecado entra dentro da igreja e que a conformidade com esse pecado ou achar que o pecado é normal aos poucos dentro da igreja, irmãos, isso vai corroendo a igreja aos poucos. Eu costumo dizer, irmãos, e inclusive nós temos isso na igreja, mas entendam o que eu vou falar, irmãos, os cupins da igreja, né? Eu costumo dizer que é isso,
Porque quando o pecado entra e se torna costumeiro no meio da igreja, a madeira está ali, irmãos. Tem uma aparência externa muito boa, porém, de repente sai um pozinho ali, você não dá bola, de repente o pozinho começa a aumentar e a gente não dá bola. Daqui a pouco, irmãos, você senta e o banco não sustenta mais, porque só está externo, só está casca, porque o pecado já corroeu por dentro. Então, o problema aqui de Pérgamo é justamente nesse sentido, onde aos poucos foram se deixando levar por imoralidade, aos poucos foram se deixando levar pelo pecado que foi começando a entrar na igreja e se tornando normal e normalizado no contexto da igreja. E isso acabou corroendo ali o meio da igreja, pois que tens aí os que sustentam, né, a doutrina de Balaão, ou seja, aos poucos eles estão ali se deixando levar. E aqui, como falei, né, no sentido de líderes, né, que estavam levando isso aos poucos, né, e nós vemos ali os nicolaítas, que seriam o povo que seguia esse sentido, né. Essa doutrina representa a tentação de compromisso com o paganismo e a imoralidade para evitar perseguição, ou seja, eles eram complacentes. Como é que eu vou falar que isso aqui é errado? Como é que eu vou me posicionar contra isso? É melhor eu não fazer para eu, né? Vamos deixar as coisas como estão. Ou para obter benefícios sociais e econômicos na sociedade romana. Então percebamos que uma igreja precisa ser posicional. Uma igreja precisa dizer que pecado é pecado. Uma igreja não pode se esconder falando que não, mas hoje o amor, né? O amor de Deus, ele encobre todas as coisas. Mas irmãos, nós cremos um Deus que também se ira. E a sua ira é justamente contra o pecado. E ele ainda está irado contra o pecado e contra o pecador. De maneira que se não é Cristo, nós também seríamos consumidos. Então a gente precisa ter esse entendimento de que o que levou Cristo a morrer na cruz foram os nossos pecados. E isso nós não podemos tolerar nem nas nossas vidas e nem no âmbito da igreja. O pecado precisa ser combatido, ele não pode ser contemplado, ele não pode ser, não podemos ser uma igreja complacente com o pecado. Para Pérgamo, isso significava complacência com a idolatria e a imoralidade que eram tão prevalecentes na cidade. Eles não estavam negando a fé de Cristo publicamente, mas estavam tolerando o pecado e o erro doutrinário em seu meio. Hendrickson destaca que o perigo da doutrina de Balaão é a corrupção por dentro, como falei, um cupim que está ali, corroendo, e daqui a pouco uma igreja se torna apenas uma casca. Assim também tu tens que de igual modo abraçam a doutrina dos nicolaítas, né? Como coloquei aqui, a igreja de Pérgamo os toleravam e até os abraçavam. Os nicolaítas eram um grupo possivelmente que defendiam uma forma de antinomianismo, justificando a participação em práticas idolátricas e imorais em base de uma suposta liberdade cristã. A ideia aqui, irmão, só para resumir, os nicolaítas, eles tinham essa ideia de que quanto mais você pecar, maior será a graça de Deus. Olha que doutrina, né, do inferno. Quanto mais eu peco, então quanto mais fundo for o meu pecado, maior é a graça de Deus na minha vida. Olha que absurdo, irmãos. Isso não é santidade, isso não é entendimento do que Cristo fez, pelo que Cristo morreu, como a minha vida deve ser. E aí, irmãos, nós temos muito da doutrina dos nicolaítas ainda nos dias de hoje, né? A pessoa está na igreja, ouve as pregações, mas ao mesmo tempo continua pecando. E às vezes vai pecando pior, porque no domingo eu vou chegar lá, eu peço perdão, está tudo certo. Misericórdia, irmãos, essa não é a vida cristã. Deus não nos chamou para imoralidade sexual ou para perversão, né, dos nossos pecados e a entrega para os nossos pecados. Deus nos chamou para a luta contra o nosso pecado. E quando nos encontramos com Cristo, devemos constantemente travar essa luta contra o pecado. O problema aqui não é a existência de pessoas com essas ideias, mas a tolerância da igreja a tais ensinamentos. George Led, né, ressalta que o compromisso moral e ético era tão grave quanto o doutrinário, pois estavam interligados na prática pagã. Então, irmãos, entendimento e prática, conhecimento bíblico e prática cristã. Portanto, e aí a voz, né, para arrependimento, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Portanto, arrepende-te, né, o comando direto, individualizado para a igreja como um corpo. O arrependimento é a única solução para o problema da tolerância ao pecado e ao erro, né? A igreja deve se arrepender da sua passividade e complacência. Repito,
Repito, irmãos, precisamos estar atentos e não devemos ser uma igreja complacente com o pecado. Pelo contrário, devemos ser radicais contra o pecado. E é nesse sentido que caminha a verdadeira igreja do Senhor. E se não venho a ti sem demora, né? Contra eles pelejarei com a espada da minha boca, né? A advertência de Cristo, a vinda, né, de Cristo, venho a ti, não é necessariamente a segunda vinda, né? Mas uma visitação em juízo sobre a igreja. A espada da minha boca, e aqui já representando juízo, né? Vista no início como uma identificação, será usada não para proteger a igreja, mas para lutar contra os que sustentam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Isso demonstra que Cristo não tolerará a corrupção de sua própria casa e que seu juízo começa, como diz lá em 1 Pedro, pela casa de Deus. Ou seja, se as coisas estão acontecendo errado na casa de Deus, é por aí que vai começar esse juízo. Hernandes Dias Lopes enfatiza, eu coloquei enfatizaria aqui, ficou tudo no possível, né? Que a palavra de Deus, que é para a vida, também é para juízo quando desobedecida. Então, a mesma palavra, né, que conforta, também é a mesma palavra que confronta e aponta para o juízo divino. Quem tem ouvidos, ouça, aqui o último versículo, né? O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Vamos primeiro por partes aqui, irmãos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Isso aqui ressoa, né? Não só para a igreja lá, mas ele coloca aqui no plural, o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, para nós aqui também, né? Então, um chamado a toda a igreja se voltar àquilo que Cristo está dizendo. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esta é a promessa para aqueles que superam o compromisso com o mundo e a heresia. O vencedor é que, pela graça de Deus, resiste às tentações de Balaão e dos nicolaítas e se mantém fiel a Cristo. Irmãos, eu até vou colocar aqui antes, né? Mas houve um tempo, irmãos, onde na igreja havia uma certa idolatria, inclusive no martírio, né? E haviam muitos que viviam uma vida dissoluta, e aí no final ele pensava, não, eu vou me martirizar aqui por causa de Cristo, e aí através disso vem a salvação e está tudo certo, né? E perceba, irmãos, que a luta não é nesse sentido que no final vai dar tudo certo, mas é que no caminho, eu preciso viver no caminho de santificação. A gente não desliga, irmãos, eu tenho falado isso direto lá no livro de Romanos. Justificação está de mão dadas com santificação. A gente não pode desconectar as duas coisas e achar que não, agora estou salvo, então no final lá eu me martirizo de alguma maneira, né? Entrego minha vida a Cristo no final e aí vai dar tudo certo. Meus irmãos, se você já ouviu sobre Cristo, se você já conhece a Cristo, se você já lê a palavra dele, se você já entende que o seu pecado faz mal para Cristo, você precisa correr diariamente, constantemente, considerar o pecado e sair desse pecado. Você pode agora, pelo Espírito, dizer não ao pecado. Então, às vezes a gente cria essa ideia de que não, mas no final vai dar tudo certo, né? Como no contexto ali dos mártires acabava acontecendo, irmãos. E eu ouvi uma frase uma vez de um pastor que ele dizia assim, às vezes é mais fácil ser cristão em países perseguidos, porque lá fica gritante, né, a discrepância do que é certo e do que é errado. Agora, viver aqui, eu vou colocar aqui, na nossa cidade, no nosso contexto, viver de maneira santa, viver de maneira digna o evangelho, aquilo para o qual Deus nos chamou, pode ser algo mais difícil do que você estar em países perseguidos. Pode ser algo muito mais complexo porque há muito mais sutileza envolvida, há muito mais complacência envolvida. Então, irmãos, percebam que não é o lugar onde você está. Você, como eu falei, você pode ir num país perseguido e de repente lá ser até mais fácil você ser fiel. Agora, o desafio nosso também é um desafio grande. Eu não estou minimizando, né, missionários e pessoas que passam por esses países, mas que também há uma complexidade em viver o evangelho no dia a dia e viver uma vida de santidade no nosso dia a dia. Dar-lhe-ei do maná escondido, isso aqui até preguei domingo, né, falando do comparativo, né, que eles fizeram lá do verdadeiro pão, né, e aí o pão que foi, mas eles morreram, né, receberam o maná lá, mas morreram. Aqui esse maná escondido pode, né, simbolizar aí o próprio Cristo, né, a verdadeira fonte de vida, sustento espiritual que permanece escondido para o mundo, mas é acessível aos vencedores. A provisão divina e espiritual abundante que só os fiéis desfrutam na presença de Deus e a comunhão íntima com Cristo no céu. E aí a famosa, né, pedrinha branca, isso aqui já tem aí
bastante estudo, né, que fala sobre isso, mas ela tinha múltiplos usos, né? No tribunal, uma pedra branca significava a absolvição, né? Pegava-se ali a pedrinha branca. Em jogos, uma pedra branca poderia ser um ingresso para um banquete. Em acordos, um sinal de amizade, né? Então traz esse sentido, né? Ele dá ali essa pedrinha, né? No sentido dessa pedrinha branca, né? E aí, sobre essa pedrinha, um novo nome, que é altamente significativo, né? Os nomes na Bíblia frequentemente revelam o caráter ou o destino, né? A gente vai olhar ali vários nomes, né? Você pega lá Isaac, né? Que significa riso, porque ela riu lá e tudo. Então, tudo vai sendo um comparativo, né? E esse novo nome, conhecido apenas pelo receptor, porque aquele não diz, né? Não especifica, né? Simboliza essa nova identidade em Cristo, uma intimidade pessoal e única com Deus e uma posse segura da vida eterna. É reconhecimento da sua filiação e pertencimento exclusivo a Deus. Para Hendrix, é a alegria da salvação em sua plenitude. Imagina, irmão, saber que você tem um acesso, uma pedrinha branca, que agora você é dado por inocente, mas não por causa de você mesmo, você é inocente por causa de Cristo, porque Ele pagou o preço por aquilo que você deveria pagar. Ele recebeu toda a ira de Deus, Ele leva sobre si todo o nosso pecado e é isso que nos dá acesso e garantia novamente de vida eterna. E aí o nosso novo nome, um novo nome agora não mais para esse âmbito terreno, né? Mas um novo nome que levaremos por toda a eternidade. Então, conclusão, irmãos, a carta a Pérgamo é um alerta crucial contra o compromisso interno da igreja. Embora a igreja possa ser louvável em sua fidelidade externa e em suportar a perseguição, ela corre o risco de cair se tolerar a heresia e a imoralidade dentro dos seus próprios muros. A santidade e a ortodoxia são essenciais. Isso aqui, irmãos, é a vida cristã. Entendimento, prática, conhecimento bíblico, prática cristã. Aquilo que eu me alimento da palavra de Deus, eu preciso fazer com que ela absorva, gere nutrientes espirituais para que isso transborde na minha vida. Eu costumo dizer que saber sobre a palavra de Deus e não vivê-la é como você se alimentar e cuspir tudo fora. É como você comer, mastigar, 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 daqui a pouco você começa a cuspir tudo. Meu irmão, você não vai ter sustento. Você não vai ter alimento, você não está levando isso para dentro, você está apenas mastigando, mas daqui a pouco você está cuspindo, está tirando tudo fora. Então, a palavra de Deus, ela não é para ser apenas mastigada, irmãos, ela precisa ser engolida, para ser digerida, para se transformar em nutrientes espirituais para a vida dos cristãos. Esta carta nos desafia a examinar não apenas nossa resistência à perseguição, mas nossa vigilância contra a sutil infiltração do erro e da imoralidade que pode comprometer a essência da igreja. Então, irmãos, que Deus assim nos ajude a permanecermos, não só externamente, vistos como uma igreja cristã em Ponta Grossa, mas que possamos ser vistos internamente como uma igreja fiel, não somente fiel no âmbito do evangelho, mas fidelidade naquilo que vive, no compromisso com a vivência daquilo que se alimentou ali da palavra de Deus. Então que Deus assim, irmãos, nos ajude e nos abençoe.